Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar psicometriquê, está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Bem-vindos a mais um episódio do Psicometriquê. Hoje tenho comigo a Mariana Moreira. A Mariana é psicometricista também. Ela fez o mestrado em Educação Especial no domínio de Intervenção Precoce na Universidade de Fernando Pessoa. Trabalha como psicometricista já desde 2012 aqui na área do contexto hospitalar e clínico, tanto com crianças aqui com questões de problemáticas da saúde mental, como também com perturbações do neurodesenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, vítimas de trauma e de abuso, perturbações da comunicação e da relação. E a Mariana está mesmo aqui, ou já terminou, já entregou também aqui a sua tese de doutoramento, onde fez aqui um estudo e que se calhar hoje poderemos falar um pouquinho também sobre isso, sobre a relação entre o envolvimento físico e social do jardim de infância na competência motora e social das crianças em idade pré-escolar. Portanto, aqui um tema que fala muito sobre a importância deste movimento na escola, de como é que isto pode impactar a criança, o seu desenvolvimento motor, social e emocional. Bem, muitas coisas, Mariana, que tu nos vais poder falar hoje aqui, certamente. Muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui. A Mariana, bem, na verdade nós cruzámos nos tempos ainda de faculdade e reencontrámos há uns tempos, e eu queria muito que tu pudesses vir aqui falar connosco neste Psicometriquê, porque acredito que tu possas trazer aqui uma reflexão e um pensarmos em conjunto sobre uma vertente da psicometricidade muito rica e que se calhar não é aquela que é a mais conhecida ou a mais tanto pelos pais como pelos profissionais de educação, mas também como pelos profissionais de saúde que são nossos colegas de equipas multidisciplinares. E se calhar poderia começar exatamente por aí. Nós na psicometricidade, e se calhar quem nos ouve já pode ter, psicometricistas principalmente, podem ter ouvido muito este termo, não é? Desta distinção quase que é feita entre aquilo que é uma psicometricidade ou uma abordagem da psicometricidade mais instrumental ou mais relacional. Um, Se calhar a relacional terá e deve ser sempre, não é? Mas mais do que se não se fala tanto na psicometricidade, como por exemplo na psicologia, nós não temos tanto esta distinção teórica entre aquilo que é uma corrente mais cognitiva comportamental ou mais psicodinâmica, mas eu sei que tu entendes, não é? Que nós também podemos apropriar-nos um pouco desta corrente teórica para aquilo que é a intervenção da psicometricidade. Qual é que Sim, então é aqui a corrente, no fundo, que tu sentes que faz sentido, no fundo, na tua intervenção também? E de que forma é que isto se aplica na prática, não é? sim, sim. Primeiro que tudo, acho que é importante também contextualizar, não é? Que o meu trabalho enquanto psicometricista acontece num contexto de saúde mental, não é? Eu acho que isso depois faz diferença na abordagem que se escolhe, quer seja, e aqui falando daquilo que estavas a dizer, ou mais instrumental ou a mais relacional, embora também concorde contigo, acho que a psicometricidade deve ser sempre, precisa de ser sempre relacional, mas entre aquilo que é uma abordagem mais cognitiva ou comportamental, não é? E uma abordagem que é mais psicodinâmica, e vai beber então à fonte da psicologia, a teoria psicanalítica de Freud, etc. E, portanto, eu, no contexto mais de saúde mental, gosto de trabalhar com esta última abordagem, né, da psicodinâmica, que vê aqui o corpo como um espaço de relação. E eu aí gosto de pensar na psicometricidade como uma ciência que vê o corpo como um mapa, não é? Um mapa de vivências, não é? De coisas que foram vividas, de experiências que foram vividas em diferentes contextos, e que depois são traduzidas em gestos e em movimentos, que acabam por ser a expressão, não é? Portanto, são experiências que são vividas com emoção, uma determinada emoção, num determinado contexto, e que depois são comunicadas pelo corpo através de um gesto e de um movimento. E, portanto, nós temos um corpo que, a partir do seu tónus, não é? E para quem não sabe o que é tónus, é que é um estado
de tensão ligeira, constante, não é? Que permite que o nosso corpo assuma diferentes posturas em diferentes momentos, não é? Portanto, temos um corpo que a partir de um tónus, a partir de diferentes estados de equilíbrio, a partir da forma como ele se organiza no tempo e no espaço, e como coordena e planeia os seus movimentos, quer mais globais, quer mais finos, acaba por nos transmitir muitas mensagens, não é? Daquilo que é o mundo interno, da sua psique, das suas emoções, não é? E, portanto, nós, neste contexto, e utilizando esta abordagem, o nosso principal instrumento de intervenção é o corpo e a linguagem corporal. E aqui, quando eu falo em linguagem corporal, são vários elementos, não é? Falamos da voz, falamos da respiração, falamos do olhar, falamos das nossas posturas, se estamos mais próximos ou mais afastados do outro, falamos do toque. E, portanto, tudo isso, a forma como, neste caso, a criança se movimenta e se posiciona em relação a nós, como nos olha, a sua postura, tudo isto nos vai dar conta do que ela internamente está a sentir, não é? E de qual foi a história, qual é a história que o corpo dela tem imprimido, não é? E portanto é a partir dessa base que eu trabalho. Pronto, e isto não é do nada, não é? Temos teóricos que defendem isto, não é? Podemos falar aqui do Mauro Vetchiato, podemos falar aqui do Winnicott, não é? Que defendem estas abordagens. Portanto, depois partindo aqui muito para autónomos, eu acredito muito e gosto de pensar nos casos que recebo e gosto de fazer a análise clínica partindo muito daquilo que é o diálogo tónico-emocional, não é? É algo que nos psicometricistas nós abordamos logo no início da No formação. início, é verdade, mas eu falo por mim, depois fica ali um bocadinho esquecido, não é? Quando estamos na licenciatura, mas Uhum. depois quando vamos trabalhar neste contexto, exato, Faz faz sentido. todo o sentido, não é? Temos mesmo que ir beber aqui. Porque o diálogo tónico emocional é mesmo isso, ou seja, nos primeiros meses de vida, os primeiros dias, não é? A comunicação que existe entre o bebê e a mãe, eu falo aqui de mãe, mas pode ser um cuidador que não seja a mãe, mas que esteja nos primeiros dias com o bebê, em que o bebê comunica com a mãe e a mãe comunica com o bebê a partir deste tónus, não é? Portanto, há um tónus que se contrai em estados de excitação ou de aflição, não é? E depois há um tónus que se distende e que relaxa quando há um sentimento em que as necessidades do bebê estão satisfeitas e, portanto, ele pode relaxar e a mãe também pode relaxar, não é? Portanto, não há linguagem verbal, mas há a linguagem corporal, que comunica à mãe que o bebê precisa de alguma coisa, não é? E comunica ao bebê que a mãe está a responder às necessidades dele, não é? Daí ser tão importante o primeiro colo, não é? O primeiro abraço, o primeiro colo, a sintonia entre a mãe e o bebê, não é? Às vezes fala-se muito, e há estudos que indicam isso, que quando a mãe consegue sintonizar a respiração com o bebê, isso Uhum. tem grande impacto, não é? Naquilo que o bebê sente, ou na satisfação que o bebê sente em a mãe estar sintonizada com ele, não é? Um, e, portanto, isto é extremamente importante para o desenvolvimento que vem a seguir, porque esta primeira relação é muito preditora, vai ser quase um protótipo das relações, ou do tipo de relação que o bebê vai estabelecer quando for criança, e depois adolescente, e depois adulto, e etc. Um, e por isso eu gosto de pensar nos meus casos sempre, lá está, quando eles vêm fazer aqui a análise da história clínica para irmos tocar aqui, não é? Como é que foi estes primeiros dias, não é? E já desde a gravidez, não é? Como é que foi vivida esta gravidez? Se foi pensada, se não foi pensada, se houve muito stress, se não houve, e depois como é que foi vivido o pós-parto, não é? Porque se nós pensarmos, o parto é uma coisa muito violenta para o bebê, não é? Portanto, é uma coisa muito traumática, não é? O bebê sai de um contexto intrauterino, não é? Em que não tem que fazer nada para estar tudo bem, portanto, Isso, não é? Uhum. exato, o oxigênio vem pela placenta, ele é nutrido pelo fluxo sanguíneo, não é? Está sempre à mesma temperatura e de repente ele vem cá para fora e para respirar tem que haver aqui uma troca de gases, não é? Portanto, os pulmões têm que funcionar, a nutrição já não é pelo fluxo sanguíneo, portanto, ele tem que abrir a boca para poder ter o alimento, não é? E depois a temperatura não está sempre igual, portanto, há mudanças de temperatura. E, portanto, é extremamente importante
que nestes primeiros dias, este diálogo tónico-emocional corresponda a estas necessidades do bebê e que vá conseguindo satisfazer aquilo que são as necessidades básicas dele, só que nem sempre isso acontece, não é? Porque vivemos na realidade, isto seria, assim, tudo correr muito bem seria muito idílico, não é? E há mais casos que não correm bem do que aqueles que correm bem, e não se tem que ter medo de falar disto, não é? Embora seja muito pesado. Um, Até porque há muitos fatores que, não que podem não estar ao um controlo assim tão concreto quanto isso, não é? O próprio bem-estar da mãe, neste caso, não é? Tem muita influência naquilo que é esta resposta dada ao bebê nem sempre é assim tão óbvio que esta mãe pode precisar de algum tipo de ajuda e mais especializada ou não, ou de rede de sim. suporte, não é? Sim, sem dúvida. Se bem que agora também já existem os cursos de preparação para o parto, não é? E pós-parto, e acho que já se vai abordando assim um bocadinho, já se vai abrindo um bocadinho o lençol, não é? Falando um bocadinho estas questões da depressão pós-parto e também da importância do pai, não é? Neste, neste, nestes meus dias, porque o pai é extremamente importante e o Winnicott fala muito disso. Diz que o Winnicott só fala mais da relação mãe-bebé, mas não, o Winnicott também fala muito do pai, do papel do pai. Ele vê quase o pai como uma mãe substituta, não é? Mas vê o pai aqui como um elemento muito importante nestes primeiros dias, não é? Nesta fase de quase de fusão, em que ele tem aqui a tarefa de garantir que esta relação mãe-bebê acontece sem precalços, não é? Garantir que a mãe vai estar bem e vai ter tudo o que precisa para dar a resposta adequada e para nutrir este bebê nesta fase. Depois, mais para a frente, começa a ter outro papel, que é dizer à mãe: olha, isto não é só mãe, tens outros papéis, tu podes procurar outras fontes de prazer, não é? E libertar um bocadinho a mãe, ajudá-la de uma forma progressiva, libertar-se deste papel contínuo de cuidador e começar a assumir outros papéis na sua vida, que é igualmente importante e essencial para que depois a criança também possa, a pouco e pouco, ir se individualizando, constituindo-se como um corpo independente da mãe, para depois poder crescer. E é aqui nesta fase, quando as crianças e a mãe, e as mães ou os cuidadores, não conseguem, ou têm muita dificuldade em sair desta fase de fusão para a fase mais de progressão, que às vezes vêm as tais perturbações psicomotoras, não é? E os quadros aqui mais de inibição, mais de instabilidade psicomotora, não é? Porque se eu não me consigo separar, eu não me consigo constituir como um corpo. Portanto, eu não tenho noção do meu eu. Eu sou um eu fusionado com o meu cuidador. E, portanto, sou dependente dele, não é? Tudo o que eu faça é uma extensão do meu cuidador. E, portanto, não tendo noção do meu corpo, eu não vou ter segurança para explorar com o meu corpo e com o meu movimento o mundo que está à minha volta, não é? E, portanto, inibo-me e não tenho experiências motoras que me permitem explorar o meu corpo em relação com o outro e começar a sentir diferentes emoções, ok? Ou então posso ficar demasiado agitado, angustiado com esta separação e então fico muito agitada, tal agitação psicomotora que eu gosto de dar o nome de instabilidade psicomotora, não é? Porque fico muito aflito, porque não tenho capacidade, porque em vez de estar a aproveitar o mundo, estou muito preocupado com o facto de saber se a minha mãe ou se o meu cuidador vai estar lá ou não quando eu voltar, não é? Depois estas assintonias que podem acontecer também neste diálogo tónico-emocional, neste primeiro colo, quando por algum motivo este primeiro cuidador não consegue dar resposta, ou porque temos aqui uma depressão pós-parto, ou pode ser disputada porque um bebê é de facto muito difícil, não é? Porque há bebés que são muito difíceis de conseguir cuidar, não é? Que choram muito, ou porque querem quase engolir a mãe, não é? Então, sempre a mãe, sempre o cuidador. Um, e há aqui quase um desencontro, não é? Deste diálogo tónico-emocional, então cria-se quase aqui aquilo que é as assintonias, que é não haver ritmo nesta relação. E, portanto, normalmente são crianças que vêm com questões de tonos, não é? Ou são muito hipertónicas ou muito hipotónicas, e que têm depois aqui muita dificuldade na compreensão do ritmo, quer interno, quer externo. E isto depois reflete-se nas dificuldades da linguagem, não é? Porque a linguagem é um conjunto de sons, é um conjunto de ritmos.
Se eu desde o início não tenho esta relação ritmada com a minha mãe, de embalo, não é? Eu não adquiro esta noção de ritmo, não é? E, portanto, vai-se reverter aqui numa linguagem arritmada, não é? E, portanto, nas tais dificuldades de aprendizagem, muitas vezes pode ser aqui esta a base. Claro que depois há outras questões, estamos aqui para as dislexias e as preparações específicas da aprendizagem, há outros critérios, está bem? Mas eu estou a falar, volto novamente, a esta visão mais daquilo que é a saúde mental, está bem? Quando tu estás a ir desde o início, desde a base, muitas vezes Sim. o que chega à consulta naturalmente é a criança que já tem estas questões da linguagem ou estas questões psicomotoras, não é? Uhum. É esta desconstrução importante de irmos ter para percebermos qual a abordagem a ter com esta criança e que enquadramento é que damos à tal história que está inscrita neste corpo que se está a demonstrar neste momento ou a revelar com estes sinais que o trazem à consulta. Mas esta Uhum. fase é efetivamente importante, caso contrário, até diria que é fácil colocar-nos numa perspectiva de, eu não gosto muito desta palavra, mas quase de treino e de programação do movimento, porque há uma descoordenação, ou porque há uma Sim. alteração, da estruturação temporal e do ritmo, ou porque, não é? E portanto, e são muitas vezes estes os casos que nos chegam à consulta, e o que vai determinar a abordagem a termos é o entendimento que se tem, ou numa perspectiva, como tu agora descrevias tão bem, esta perspectiva mais dinâmica ou mais relacional, ou uma perspectiva unicamente estruturada para a programação motora. E isto é que se calhar diferencia as duas abordagens, que no início era a pergunta inicial também, não é? Sim, 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 sim. Não, é isso mesmo, ou seja, ah, pode, ou seja, o sintoma, não é? O pedido, às vezes, as preocupações dos pais e até dos educadores, não é? Porque chegam-nos muitas crianças acompanhadas por educadores ou até mesmo pelos terapeutas da fala, não é? Porque as questões da linguagem, não é? Que os meninos não conseguem fazer acompanhamento orofacial, então começa-se a suspeitar que pode haver aqui uma dispraxia, não é? Um, é muito isto, que há aqui dificuldades de planeamento, há aqui dificuldades da coordenação, e realmente nós vamos avaliar e realmente isso pode estar abaixo da norma, não é? Mas depois é a compreensão que se faz sobre isso, porque nós podemos ver isso como um sintoma, não é? É um sintoma que esconde, não é? Ou que tem na sua base um, outras questões, não é? São expressões sintomáticas, não é? Podemos dizer assim, não é? Mas que estão impregnadas de emoções que foram vividas nos primeiros meses de vida, ou como é que foram vividas, não é? E às vezes eu costumo explicar isto aos pais, que é, nós temos uma planta, não é? A criança é uma planta. Nós podemos ver só as folhas e podemos tentar ir só pegar nas folhas e tentar pô-las mais bonitas, e aí estaremos só aqui na parte do sintoma, e eu posso ir treinar com aquela criança a coordenação, mas aí não vou à base, que é a raiz, não é? E a planta vai continuar, as coisas vão continuar, as folhas vão continuar a cair, não é? Portanto, é importante ir aqui à raiz e tentar perceber o que é que se está realmente a passar. Mas mais uma vez volto a focar num contexto de saúde mental. Se fosse noutro contexto em que há alterações aqui orgânicas, não é? E remetendo aqui mais para as questões das deficiências intelectuais, essa abordagem já tem que ser aqui um bocadinho diferente. Mas também não esquecendo que mesmo nessas patologias são bebés em que é mais difícil os pais também se ligarem a elas, não é? Porque há aqui um luto que tem que ser feito e, portanto, é um filho que não foi desejado daquela maneira, não é? Portanto, até aí temos que ver um bocadinho daqui, mas claro, entendo que a abordagem seja diferente, não é? Porque o cérebro também tem outras carências, não é? Mas mesmo aqui do ponto de vista relacional, também é interessante pensarmos que os estudos, não é, dizem-nos, e as neurociências já nos permitem perceber isso, que as crianças, nos primeiros dias de vida, quando são sujeitas a experiências de stress, não é? E aqui podemos considerar que quando um bebê está continuamente a pedir algo à mãe, não é? A manifestar que precisa de alguma coisa e a mãe, por algum motivo, ou o cuidador, não consegue dar isso, que o bebê entra numa situação de stress contínuo, não é? Tal como a mãe também entra, não é? E isso aí, o que é que causa? Vai fazer com que o bebê liberte muitas hormonas de stress, não é? E aqui estamos a falar do cortisol, que é tão conhecido, a adrenalina, não é? E então o que é que acontece? Ao libertar estas hormonas, vai provocar alterações no cérebro.
Em que zonas? Na zona do hipocampo, na zona do córtex pré-frontal, não é? O hipocampo, o que é o hipocampo? É onde se processam as nossas memórias, não é? Que são essenciais para a aprendizagem. O córtex pré-frontal, aqui a questão do planeamento, não é? Da atenção, da concentração, da compreensão, a questão da amígdala, não é? A gestão das emoções. Portanto, se nós pensarmos nisto, vai acabar por afetar todas as estruturas que são responsáveis pelas aprendizagens seguintes, não é? Pelo nosso desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional, não é? E os estudos dizem mesmo que há alteração. A boa notícia é que se isto não fosse sempre contínuo, nós podemos pegar nisto e nestas idades pequeninas, não é? O cérebro ainda é muito esponjinha, não é? Sobretudo até aos 3 anos. Os 3 anos ainda é esponjinha, mas já não é tão esponjinha como era até aos 3. Mas podemos alterar estas estruturas. Não quer dizer que fiquem lá cicatrizes, já vão ficar. Mas pode-se trabalhar, não é? E alterando, não só com a criança, mas com todo o contexto, não é? E por isso é que às vezes temos que dizer coisas um bocadinho chatas, não é? Aos pais, e temos que ser assim. Mas nunca de uma maneira seja violenta, não é? Ou seja, há muita compreensão e há muita compaixão por aquilo que estes pais enfrentam, não é? Porque os pais que nos chegam à consulta são pais muito corajosos, não é? Eu costumo dizer que são super-heróis, porque o assumir que algo não está bem e estar disposto para fazer um trabalho que vai Também às para... entranhas Uhum. da relação é duro, é muito difícil, está bem? Portanto, tenho uma grande admiração pelos pais que nos chegam às consultas e que conseguem permanecer em tratamento, está bem? Mas, portanto, para dizer que isto não são só teorias, portanto, há a neurociência que prova que as experiências traumáticas vividas nos primeiros meses de vida têm estas alterações no cérebro com impacto depois no desenvolvimento, está bem? Portanto, também é importante termos aqui esta noção. Uhum. Pronto, e agora não sei se me perdi com a tua questão, mas. Não, estava exatamente sobre estas duas abordagens, e Exato. realmente que depende muito sempre do próprio contexto, não é? Falavas há pouco de Exatamente. intelectual, se calhar é mesmo necessário uma determinada abordagem, também mais concreta também, não é? Uhum, uhum. Podemos ter este entendimento de base, mas se calhar depois na prática a utilização disso é sem dúvida diferente. Sim. Tu tocaste aí num ponto que eu acho que é muito importante e muito interessante, porque muitos casos que nos chegam, lá está, vêm com os déficits de atenção, vêm com Uhum. as descoordenações e tudo mais, ou até com algo mais explícito sobre estas questões mais relacionais, como a angústia de separação, que aí é mais evidente ainda, mas se calhar voltávamos só um bocadinho atrás para pensarmos um pouco mais sobre esta importância deste processo, e falaste do Mauro Beccchiati, ele fala muito sobre isto, deste processo de individuação e separação, no fundo da criança começar a construir uma ideia de si, a existir, separado desta mãe ou deste pai ou deste cuidador, um, ainda presente, obviamente, ainda dos quais vai ser muito dependente, mas que já não existe esta perspectiva tão fusional como houve se calhar até determinada idade e até determinada fase do desenvolvimento, em idades ainda precoces, como sabemos. Portanto, pensando aqui mais nesta questão, o que é que tu sentes, ou da tua prática clínica, o que é que tu vais percebendo sobre o impacto na prática, não é? Destas dificuldades, desta separação, desta angústia com que muitos meninos vivem, esta separação dos cuidadores principais, seja para ficar com outro cuidador, seja para ir para a creche, seja uma coisa mantida. Não estamos a falar naturalmente daquele momento Sim, que a criança chora porque entrega a educadora e sim, todo dia bem. Isto é o processo saudável, sim. Sim, sim, saudável, não natural. é? É Exato. natural, claro que todos nós iríamos preferir ficar com os nossos pais em pequeninos do que ficar numa escola, Claro. não é? É mau sinal quando não acontece. Portanto, isso é saudável, não é? Para quem nos ouve. Agora, quando isto está de uma forma gravada na criança como sendo algo muito impactante, que traz grande sofrimento, o que é que depois nós, na prática, vemos das dificuldades, além da separação, nestes miúdos? Claro que Uhum. há sempre uma panóplia de sinais ou de sintomas que nós depois podemos verificar, mas o que é que tu sentes na tua prática, na intervenção com estes miúdos, que depois lhes traz aqui
ou que o ónus da questão é essa fase de desenvolvimento, essa fase de individuação e de construção de si e de ideia de self que acabou por não estar assim tão bem construída desde a base, que hoje em dia depois traz estes sinais, e que sinais são estes? Uhum, uhum. Então, podemos remeter aqui, Portanto, uma então aula, agora. não é? Não, não, uma conversa, uma conversa. Podemos pensar aqui nos chamados que pronto, eu gosto de pensar nisto mais como um funcionamento autístico e não usar aqui a palavra autismo, não é? Vamos pensarmos aqui num funcionamento que é mais autístico, no sentido em que, como não há esta separação e não há o eu formado, ainda é muito egoico, não é? Portanto, são crianças que nos chegam à consulta que não reconhecem o terapeuta como um parceiro de jogo, não é? E que ainda estão muito na fase da exploração oral, por exemplo, dos objetos. Portanto, crianças com 4 anos, 5 anos, que para explorar e para conhecer o mundo ainda põem as coisas na boca, por exemplo, não é? Porque ainda estão nessa fase de abrir a boca para ter alimento, não é? Para conhecer o mundo a partir da boca, não é? E portanto temos que depois pegar nisto e ir para as outras fases, não é? Sensório-motora, que é ok, há outros órgãos dos sentidos que a criança pode usar para reconhecer o espaço, então, não é só a boca, mas também há umas mãos, também há uns pés, não é? E portanto, um bocadinho por aí. Podemos ter, acho que também já referi aí atrás, crianças muito instáveis, ou seja, com uma agitação agudíssima, não é? Portanto, que não conseguem permanecer em nenhuma atividade, que têm muita dificuldade e muita ambivalência no estabelecimento da relação com o terapeuta e com outras pessoas, ou seja, têm muita dificuldade em confiar no terapeuta, com medo de o perder, não é? Também. Portanto, são crianças com quem é muito difícil no início estabelecer aqui uma relação terapêutica. São muito omnipotentes, por norma, são crianças muito omnipotentes, que têm necessidade de se opor ao outro como forma de chamar a sua atenção e, portanto, e também como forma de controlar tudo o que está à volta delas. Portanto, são normalmente crianças muito rígidas do ponto de vista emocional, que querem sempre fazer tudo da mesma maneira, querem brincar sempre com os mesmos brinquedos, querem antecipar tudo, porque só a ideia de poder perder alguma coisa é assustadora, e é aflitiva e é angustiante. Uh, Além do que é uma figura da pessoa, não é? O que tu estás a descrever é que é uma quase transferência desta sensação de controlo, não só para as minhas pessoas, que eu não posso e não quero separar delas, ou não sei existir sem elas, mas também para os objetos em que as sim, crianças começam a ter mais interesse, e são aqueles os objetos. É quase. exatamente. Uhum. Sim, sim, só a ideia, às vezes, por isso é que o setting é tão importante, não é? Por isso é que o nosso espaço de sessão é tão importante, não é? E é tão importante que seja contínuo no tempo e que esteja sempre igual, não é? Uhum. Mesmo que depois dentro disso nós podermos fazer variações no setting, é tão importante que os materiais sejam os mesmos de uma sessão para a outra e que a criança sente que não os perdeu, não é? É muito curioso que às vezes, nesse setting, o que estás a dizer, muitas vezes as crianças, principalmente com estas questões como as que estavas a descrever agora, se há alguma coisa fora do sítio na sala, eles reparam Uhum. em que entram. Isto não é aqui. E é Sim, muito curioso sim, a importância, e muitas vezes, se calhar, não damos tanto valor a esta questão do setting e dos materiais se manterem, serem constantes, esta constância do espaço ser tão importante, mas os miúdos de facto notam no primeiro momento, ao logo, tirar os sapatos, isto logo. não é aqui, porque é que isto está aqui? E vão lá pôr no sítio, quase como, agora sim podemos começar. É. Sim, sim, e é quase encarado como uma ferida, não é? Portanto, não estava tudo igual, tu não preservaste o meu espaço, não é? Eu gosto também de pensar um bocadinho, isto já é uma coisa mais uma visão minha, mas eu gosto muito de pensar no setting quase como útero, não é? Portanto, é o voltar, eu gosto muito de pensar no setting como isto, que é um espaço em que está tudo preservado, não é? E só com essa preservação é que nós depois podemos avançar para outras coisas quando isso estiver assegurado, não é? Por isso, pronto, acho que peço desculpa, estes sons são a minha cadela, que estão aqui ao meu lado. Penso que sim, ouviu. Pronto, faz parte da minha vida e, portanto, também me acompanha, está aqui. Mas pronto, acho que gosto de pensar no setting como isso.
com um útero, não é? E, portanto, é a importância de preservar. Mas voltando aqui à tua pergunta, também podemos ter aqui crianças que são mais inibidas, não é? E que por sentirem que não têm um corpo ainda, ou que são muito dependentes do adulto, então também não querem explorar nada, não é? Não se querem movimentar, têm medo de tudo, são crianças muito hipervigilantes, não é? Nem sequer suportam a proximidade do terapeuta. Qualquer coisa que nós possamos fazer, qualquer movimento que não seja antecipado, é vivido com grande susto, não é? Por exemplo, aqui as crianças vítimas de trauma, não é? E de abuso e de negligência nos primeiros anos de vida, tem muitos estes sintomas, não é? Esta hipervigilância, dos olhos estarem sempre muito abertos, de estarem sempre hiperrígidas, não é? Sempre muito eretas, não é? Sempre muito distantes do outro, o que é que vai acontecer, não é? Portanto, eu inibo-me e não vou explorar o mundo e não vou explorar as relações e depois perco aqui oportunidades, não é? Essenciais nessas idades para se poderem desenvolver e, portanto, temos que voltar muito atrás aqui na terapia, não é? E restabelecer esta ligação de confiança. Portanto, novamente, aqui um útero é dada a oportunidade para que a criança possa reviver, reexperienciar estas primeiras experiências e ganhar confiança na interação corporal com o outro, não é? Pronto. Deixa-me pensar aqui mais coisas que podem. Pronto, e depois são crianças naturalmente têm muita dificuldade em aprender, não é? Porque os recursos mentais que elas teriam estão a ser gastos com questões emocionais que não estão bem resolvidas, não é? Uma preocupação latente. E nós adultos sabemos isso, também vivemos isso no nosso dia a dia, quando estamos muito ansiosos. Agora saiu um filme há pouco tempo, que é o Divertidamente 2. Eu já fui ver, não estou a fazer publicidade, mas acho que é muito Spoiler. interessante. Um, já o Divertidamente 1 também já tinha visto, porque no sentido em que ajuda muito a perceber como é que as emoções, não é? Como é que o nosso cérebro, não é? Que emoções é que lá existem, como é que elas atuam. E neste Divertidamente 2, acho que não vou ser spoiler, mas entra aqui a ansiedade, não é? E é muito curioso como é que a ansiedade depois contamina todo o nosso cérebro, não é? E apaga as outras emoções, se nós não tivermos cuidado, não é? E apaga a nossa capacidade de poder pensar e de planear. E, portanto, se nós adultos já sentimos isso, então numa criança, não é, em que as estruturas cognitivas ainda não estão todas amadurecidas, ainda mais, não é? Pronto. E as queixas que chegam dos educadores é não consegue estar atento, não consegue estar sossegado, não consegue estar parado, faz muitas birras, não consigo consolá-lo, bate nos amigos. Portanto, são crianças que nos chegam à consulta com a vivência de que o corpo não é um lugar de prazer. Não é? Portanto, estas crianças que estão diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, são crianças que veem um corpo como um lugar assustador, não é? Porque o corpo delas está constantemente a ser inibido. Não é? Isto, nos casos de hiperatividade, Como é que é? exato, exato. Portanto, sobretudo as crianças em que é um tipo que a hiperatividade se manifesta pela agitação, não é? E não só pela desatenção. Mas é muito isto, para quieto, já te disse que tens que estar quieto, olha aquilo que tu fizeste, não é? Há muito esta tendência. É sempre a E, mesma portanto, coisa, né? Essa coisa que se diz. é sempre a mesma coisa, és um distraído, és um irrequieto, e isto faz com que a criança perceba que, epá, o meu corpo só faz disparates, não é? Pronto, e isto é muito duro. Uma criança, atenção, que eu não estou a recriminar os cuidadores, os educadores, é realmente muito difícil ter uma criança desta na sala de aula, sobretudo no sistema educativo que temos, em que temos muitas crianças numa sala de aula, é muito duro. Mas estou a dar aqui o ponto de vista depois do sofrimento da criança, não é? Isto é um sofrimento psíquico. Sim. Eu não faço nada bem, o meu corpo não é fonte de prazer. Portanto, temos que depois limpar isto tudo até podermos chegar ao trabalho da atenção e concentração propriamente dita, que vai acontecer quando estas questões emocionais estiverem mais, não é Apaziguar, adormecidas, né? Uhum. resolvidas, exato, não é? Afinal, não faz mal eu mexer-me muito, porque isso tem um significado. Eu posso é dirigir essa minha agitação e torná-la mais funcional, não é? Não faz mal eu ter agressividade, não é? Porque a agressividade é diferente da violência.
não é? Ser agressivo faz parte da nossa natureza, está lá. E, portanto, não vamos reprimir isso na criança, vamos lhe dar significado e perceber porque é que isso acontece. Será que é porque ela não tem tanta noção dos limites do corpo dela e não consegue, lá está, por estas questões tónicas, regular a força quando abraça um amigo, não é? Pode ser, podem haver aqui estas questões, não é? Ou pode ser porque também nunca foi ensaiado, ela nunca conseguiu ensaiar bem isto nas relações primárias, não é? A intensidade do abraço, ou como é que eu abraço, ou como é que eu chamo a atenção para o outro de que estou aqui, como é que eu aprendi a fazer isso? Foi a chamar a atenção pela negativa? Foi batendo, não é? E isto na mesma com as relações com as mães. Às vezes temos as mães e os cuidadores chegam-nos a dizer: eu não sei muito bem como lidar com estes comportamentos, porque ele está sempre a opor-se a mim, porque ele está sempre a fazer birras, não é? Então, às vezes é pormos aqui um bocadinho os pais a pensar sobre isto, mas o que é que acha que ele sente para estar a ter este comportamento? Qual é a necessidade que está subjacente a isso, não é? E depois vamos remeter aqui mais para trás, para os primeiros dias, para os primeiros meses de vida, muitas vezes aqui para esta fase da separação, quando a mãe volta ao trabalho, não é? Por exemplo, e tem que deixar a criança na creche. E quando isso é feito de uma forma super violenta, por muitos motivos que podem acontecer, mas não foi feito progressivamente, não é? E o Mauro Vetchiato fala muito disso. É muito importante isto ser feito de uma forma gradual, porque se é violento, há um rasgão. Há um rasgão, não é? E a criança de repente sente que só pode voltar a ter atenção pela negativa, não é? Gritando, chorando, fazendo birras, pronto. Enfim, pronto, mas é mais ou menos estes os sintomas e estes os perfis que nos chegam à consulta. Eventualmente poderei estar aqui a esquecer-me de algumas, assim, no geral é muito isto, pronto, que nos chega. Tu falavas aí de uma coisa interessante, que nós muitas vezes gostamos muito desta coisa de dizer isto, não há, não há corpo e mente, não é? É tudo uma coisa junta. E há pouco dizias que estes miúdos sentem muitas vezes, estes miúdos mais agitados, ou que de alguma forma estão mais conotados com este mau comportamento, não é? Porque não param quietos, porque são impulsivos, porque eventualmente podem ser agressivos. Este corpo é mau, dizia, é sentido como sendo Uhum. não foi esta a expressão que utilizaste, mas no fundo era isto, não é? Este corpo não está, não é aceito pelo outro, não, Sim, as não é crianças fonte de prazer, não é? Não consigo brincar com ele, não consigo divertir-me com ele, não é? sim, exatamente, não consigo envolver-me como os outros, como os meus pares, não é? Uhum. De alguma forma, e voltando a esta frase, que muitas vezes nós falamos do ser indissociável, o corpo daquilo que é a psique, a verdade é que no fundo este corpo que não é bem aceito é eu não sou aceito, não é? Eu não sou, eu não me sei encaixar, eu não sei estar, eu não sou como o outro menino ou como gostariam que eu fosse, não é? Portanto, esta criança está sempre em déficit com qualquer coisa, com Sim, o próprio, no sim, fundo. e depois há o risco de estarmos muito focados no diagnóstico, que é importante, atenção, sobretudo porque temos uma escola que precisa muito de diagnósticos para depois poder dar o apoio às crianças. E também é importante porque acalma às vezes os pais, não é? Perceber exatamente o que é, não é? Isso acalma. Mas depois não podemos só ficar presos a isso, não é? Porque depois, por exemplo, um diagnóstico de hiperatividade com déficit de atenção ou déficit de atenção com hiperatividade, o que pode acontecer é a criança pode deprimir por todas estas questões que nós estamos aqui. Depois nós nem estamos a ver esta questão dos sintomas de depressão, que é sentir que de repente eu não consigo fazer nada bem, eu não sou suficiente em nenhum dos meus contextos, e estamos muito focados só aqui na atenção e na hiperatividade, não é? Vamos treinar a atenção, vamos treinar a concentração, mas a criança não se vai conseguir estar atenta, concentrada, planear movimentos se estiver contaminada na parte depois mais emocional, que é eu não tenho autoestima, eu não tenho autoconfiança, não é? Eu não vivo o meu corpo como uma fonte de prazer, não é? Eu não me consigo relacionar com o outro, não é? Uma percepção de competência muito negativa. Como é que eu vou trabalhar competências com uma criança que tem estas questões todas emocionais? Então lá vamos nós voltar a explicar isto em consulta, não é? Temos que limpar esta raiz toda. Temos que ajudar a criança a viver o corpo com prazer, na relação com ela e com o outro, para se poder sentir confiante para aprender, para irmos depois nestas questões mais das neurociências, precisamos de ter isto limpo para que o hipocampo possa trabalhar bem, não é? A memória é uma coisa muito afetada, não é? Nas crianças com déficit
de atenção e hiperatividade, não é? O córtex pré-frontal igualmente. Portanto, há realmente aqui alterações da estrutura cerebral, mas também há estas questões emocionais subjacentes que contaminam e dificultam esta alteração de estruturas, não é? E isto acho que não pode ficar esquecido. Estava-te a ouvir e estava-me a recordar que às vezes chega à consulta esta ideia de trabalhar as funções executivas superiores, não é? Esta questão da atenção. Hum, E isto também denota um bocadinho esta visão mais cognitiva, no fundo também, não é? De trabalhar e de treinar estas competências, mas pegando no que tu dizias, pode ser mesmo importante este olhar para percebermos que, e se pensarmos que essas funções estão na parte de cima da nossa cabeça, digamos assim, do nosso cérebro, vá, na parte frontal e tudo mais, mas se estiver nas funções superiores, seja inferiores, que são as emocionais, onde está toda a regulação, toda esta parte, estas estruturas que regulam tudo isto, se isto não estiver de alguma forma estabilizado, não vai aceder lá em cima. Isto pensando não. aqui em linguagem muito corrente, mas quase metafórica desta ideia de, é, melhor, quase desta imagem construída de não dá para aceder ao piso de cima se o de baixo estiver, Não podes não tiver. não é? Sim. E no fundo é isso que acontece nestes miúdos muitas vezes, principalmente mesmo tendo um diagnóstico certo, mas muitas vezes é um diagnóstico também que surge pela expressão sintomática, mas que na sua base existe uma série de áreas que são mais, se calhar, que são subjacentes e se calhar estão aqui mais escondidas, que têm a ver com esta vertente mais emocional, que depois, se não estando resolvidas, de facto, é muito difícil para estes miúdos Uhum. às funções mais superiores, não é? Sim, e é muito curioso o que estás a dizer, porque vais beber aqui um bocadinho aquilo que o Mauro Vetchat diz, não é? Por isso é que nós trabalhamos muito com o jogo corporal, não é? Porque o Mauro Vetchat tem assim uma pirâmide muito gira, que eu gosto muito. Ele tem a base da pirâmide, é aqui o eu inconsciente, o eu corporal, não é? E, portanto, aqui vamos trabalhar a comunicação corporal, aquilo que é mais simbólico, não é? Os tais princípios do prazer e do desprazer, não é? Através do jogo corporal, por isso é que em contexto de consulta de psicometricidade, a palavra é muito secundária, portanto, o que é usado é mesmo aqui o jogo pelo corpo, que ele até arrisca dizer, a Margaret Chat, que nós até podemos ser considerados aqui uns psicoterapeutas corporais, e é preciso ter coragem para dizer isto, e, portanto, eu estou a nomeá-lo a ele, não é algo que eu diga, não é? Mas no sentido de. Mas é importante enquadrarmos isto, no sentido em que nós vamos às emoções, vamos às vivências que estão no inconsciente, sem usar a palavra, não é? Mas indo por aquilo que é a postura do corpo, do olhar, do gesto, não é? E isto é algo que em crianças pequenas, não é? E em crianças que a linguagem está afetada, não é? A organização do pensamento está afetada precisamente porque não há este eu, não é? Isto vai ativar muito e vai motivar muito a criança para que ela possa ser tratada, não é? Porque é um convite muito primário, não é? É o corpo em movimento, que é a forma primária da criança se expressar. E, portanto, é a partir deste eu corporal que nós depois podemos aceder àquilo que estavas a dizer, que é a outra parte da pirâmide do Marvete-Chiato, que é o eu mental, o eu consciente. E por isso, muitas vezes, as crianças que nos chegam à consulta em psicomotricidade até são crianças que foram avaliadas por colegas psicoterapeutas e que percebem, ok, não vamos conseguir pegar já, é preciso ir aqui a este eu corporal, e depois nós, no final, quando este tratamento já está a ficar consolidado, não é? E a criança já está a começar a aceder ao eu verbal, então já começamos a encaminhá-la aqui para a psicoterapia e para a psicologia, não é? E eu gosto muito de trabalhar assim, e nos sítios onde eu trabalhei, nota-se que isso funciona, quando é pensado em equipa desta maneira, não é? Tal como os pais também, portanto, às vezes nós somos muito sinceros com os pais e dizemos que seria importante que, em paralelo com o tratamento da criança em terapia, não é, individual, que essa família pudesse ser acompanhada, não é? Porque às vezes são vividos traumas que os pais precisam de ajuda para os poder consolidar e estar em relação com a criança, e estar sintonizado com a necessidade da criança, com as necessidades emocionais.
É uma coisa Pronto. extremamente difícil, não é? Há pouco falavas destes pais corajosos, e faz-me pensar sobre o quão difícil pode ser nós sentirmos, ou levarmos ou os pais colocarem-se nesta ideia de sentir que de algum modo, hum, a relação que tiveram com este bebé ou a forma como integraram este bebé nesta nova dinâmica familiar desde que ele nasceu, pode não ter sido a mais saudável. Isto, por um lado, eu acho que aqui é mesmo importante esta sensibilidade, só há pouco falavas, e esta compaixão, por ficarmos nas mãos com esta sensação quase de culpa destes pais, eventualmente, não é? Que se colocam nesse lugar de não terem feito o suficiente, se calhar, por aquele bebé, não é? Ou por outro lado, até esta ideia também de, assumindo isso ou não, mas a dificuldade que pode ser ligarem-se às partes saudáveis de um filho quando Uhum. as questões que os trazem à consulta só denotam as coisas que são, as difíceis, aquilo que eles não esperavam, nunca idealizaram que acontecesse, não é? E isto pode ser também difícil no processo de intervenção, no nosso processo com a criança, mas ajudarmos de alguma forma estes pais também a conectarem-se um pouco com, estas coisas boas que os miúdos também são, e não só com o ele não falar bem, o ele não conseguir brincar com o outro, o ele ser agressivo, o ele bater, porque é de facto difícil, ninguém quando idealiza Muito, pensa neste lado. claro. Sim, sem dúvida alguma. É mesmo muito importante, sabe, o que estás a dizer. É isso, é ajudar os pais a perceber que há partes saudáveis, não é? Mas pronto, é preciso também um espaço para elaborar isso, porque o que está a contaminar às vezes essa capacidade são que há alguns sentimentos também de culpa, não é? Associados a estes primeiros meses de vida que não correram como foi esperado ou idealizado, ou eu muitas vezes os pais dizem, eu não fui capaz de dar ao meu filho o que ele precisava, não é? E há aqui um sentimento de culpa, não é? Muito, muito grande. E às vezes um sentimento de luto que se tem que fazer, não é? Porque se estivermos sempre à procura de um filho desejado, não vamos conseguir amar o filho que é o real, não é? E a criança também depois vive sempre com esse peso e com essa expectativa de corresponder a algo que não vai conseguir corresponder porque é assim, porque a realidade é esta, não é? E portanto passa muito por aqui, por esse trabalho com os pais, que depois a terapia familiar, ou a psicoterapia individual, ou a psicoterapia em casal pode ajudar, não é? E é muito importante em alguns casos. Pronto, é por aí. Olha, há pouco falávamos sobre esta questão da psicomotricidade permitir por esta intervenção mais corporal e pelo jogo corporal, de alguma forma restabelecermos na criança ou ajudarmos a criança a construir um conceito de si, de self, não é? De corpo, dar-lhe corpo, que é uma expressão que eu acho muito gira que tu dizes, dar corpo àquela criança. E nós fazemos muito isto, nós já falámos noutros episódios também, muito pelo jogo ou pelo brincar, não é? É muito típico nas nossas consultas. Um, Como é que tu dirias, ou para uns pais, por exemplo, que nos estivessem a ouvir, ou mesmo colegas, mas que eh, como é que este jogo permite passar pelas diferentes fases daquilo que é o desenvolvimento até à criança se sentir mais ou ser mais capaz de ser mais intencional na sua ação, ser mais capaz de planear uma brincadeira, porque nós falamos aqui de vários tipos de crianças que nos chegam que não conseguem fazer Uhum, isto. E tu falavas uhum, aí das fases, da fase oral, da fase mais sensorial-motora, e vamos avançando nestas fases, consoante aqui também alguns autores, não é? Da parte mais teórica que sim. também nos falam, mas que nós na consulta conseguimos ver isso. Como é que a psicomotricidade eh, age e elabora isto na criança para ajudar a ir construindo então esta noção de si? Uma criança que nos chega, que não sabe brincar, por exemplo, ou que se inibe de brincar, que não sabe o. Uhum, Há muitas que, não sabendo o que fazer, mexem em tudo e não fazem nada com aquilo, com os materiais, outras que, por não saberem o que fazer, não fazem nada com nada, não é? Um, uhum. e que profissional é este, o psicometricista, que de alguma forma ajuda a criar a ideia do brincar, e como é que isto depois se repercute naquilo que são as competências,
importantes de desenvolver nestes miúdos para que eles se sintam mais capazes, no fundo, não é? Sim. Então, eu acho, a forma como eu trabalho e com muitos colegas desta área, acho que trabalham, em primeiro lugar, é reconhecer que aquele espaço vai respeitar aquilo que a criança quiser ser. Portanto, nós terapeutas não vamos condicionar a atividade da criança. Aquilo que faz diferença é que nós vamos dar significado àquela ação, àquele comportamento. Ou seja, passa muito, se temos uma criança que explora muita coisa, há uma criança que não explora nada, se calhar nas primeiras fases, em vez de dizer, olha, não mexas aí, olha, que é uma coisa que acontece muito fora do nosso consultório, é, ok, estás a mexer nisto, ou seja, no fundo estar a dar significado àquilo que eu observo, estás muito curioso, queres explorar muita coisa, não é? E eventualmente nas primeiras sessões é importante acompanhar este ritmo da criança, ou seja, entrarmos em sintonia, novamente, voltamos àquele call, entrarmos em ritmo, está bem? E portanto acompanhar, mas dando sempre significado ao que nós estamos a ver, não é? Porque nós precisamos disso para entrar em sintonia, para construir relação. E, portanto, se calhar nas primeiras sessões vai ser preciso explorar muita coisa. Agora, eu posso dar significado a isso de muitas maneiras. Posso verbalizar, que nas primeiras fases, pronto, dependendo da relação e do tipo de criança que nos chega, mas posso imitar, Uhum. posso desenhar, o quadro nas minhas sessões é muito usado. Posso só estar parada e ver, portanto, acompanhando, estar mais perto, estar mais longe. Portanto, isto para te dizer que eu acho que a criança começa a ganhar e a sentir que tem um eu quando nós, no setting terapêutico, lhe damos significado à ação dela. Ok? Pronto. E depois a relação vai evoluindo e eu posso depois começar a introduzir pequenas provocações, não é? Pequenas provocações. E que as provocações é o quê? E depois não há uma receita, não é? Porque cada criança é uma criança, cada criança tem pontos frágeis e tem pontos fortes, e por isso é que é tão importante a avaliação, e por isso é que é tão importante esta construção da anamnese e da história de vida. Mas depois posso introduzir, de acordo com aquilo que é a história da criança, pequenas provocações, ou seja, se calhar posso começar a trazer os limites, não é? Para a sessão, e às vezes só a hora de entrar e a hora de sair e o tempo de arrumar já é muito estruturante, não é? Eu posso permitir-me ser aquilo que a criança quer que eu seja durante o tempo de terapia, mas depois eu vou dizer, já está na hora de arrumar, já está na hora de ir embora, eu estou a garantir uma estrutura. Ao garantir que há um início, meio e fim, os três momentos da sessão de psicomotricidade, que nós damos tanto na nossa licenciatura, não é? E que em crianças estão agitadas e às vezes estão inibidas, não é possível fazer dessa maneira logo assim tão estruturado. Mas quando começa a ser possível, não é sintomático, começa a haver aqui uma possibilidade de haver uma estrutura, não é? E há um contraste de corpo. Há um corpo que é mais agitado e que nós vamos conduzindo até um estado mais de relaxamento, de calma, não é? E, portanto, eu não preciso estar a introduzir atividades para isto, eu posso ir dando significado, posso perceber o que é que a criança quer brincar e depois, dentro do que a criança quer brincar, eu posso encaixar nestes diferentes momentos. E eu estou-lhe a dizer, sim, as tuas ideias são válidas, sim, as tuas ideias têm sentido, precisam de ter significado, ok? Portanto, aqui o jogo corporal e espontâneo. Pronto, e depois é assim, crianças que estão mais regredidas, o jogo corporal, às vezes muito primitivo, não é? Acontece, o jogo simbólico, portanto, é muito rico o jogo simbólico com o corpo para ensaiar as relações com os outros, Uhum. não é? E portanto partimos do eu, que é a criança, o que ela quer fazer, para depois deixar de ser só ela a existir e eu começo a provocar e existe também o outro, posso provocar de diferentes maneiras, com a minha postura, com o meu olhar, com o meu movimento, não é? E depois há aqui uma Ideias, ligeira... eventualmente, a Diz, introduzir diz, com a tua ideia, eventualmente, não é? A com a minha possibilidade de ideia, construir algo em conjunto, não ser só exatamente, junto. exatamente. E portanto aqui depois até há alguma frustração, não é? E são assim sessões difíceis, ou mais difíceis, e por isso é importante depois saber manejar isto, não é?
com a criança e com a família e precaver a família, que pode haver aqui esta questão, não é? Quando nós introduzimos as tais provocações, vamos sair da nossa zona de conforto, não é? Para depois podermos começar a estar em relação e haver estas trocas. Ok, existe eu, existe o outro, eu posso existir e o outro pode existir e nós não ficamos anulados nesta função, não é? E a criança começa a conseguir ler o outro, e ao ler o outro, lê o mundo, e aqui vou buscar o João dos Santos, leio o mundo à minha volta, consigo escrever, ler, etc. Pronto, não é? E, portanto, quase que curamos, ou vamos curar as feridas destas primeiras relações, não é? E o mundo deixa de ser um lugar tão estranho e tão assustador. E a relação com o outro deixa de ser um lugar tão estranho e tão assustador. Agora lembrei-me de uma coisa que também acho que é importante. Para fazermos este trabalho, e, acho que nós terapeutas também temos que pensar muito sobre o nosso corpo. Pronto, porque, e aqui vou introduzir um trabalho que tu também participaste, com a Rafaela Moreira, não é? Que resultou aqui da tese de mestrado dela, e que ela produziu mesmo aqui um livro, não é? Que é o Aide-Mémoire, que é a capacidade aqui do psicometricista pensar sobre o corpo dele na relação, porque não é fácil, não é? Ser terapeuta é muito difícil. Nós estarmos em constante espelho, não é? Com uma criança e sermos um espelho transformador, não é? É muito duro e cria em nós também muitas angústias, não é? Nós estamos sempre em transferência contra transferência, não é? E vendo aqui um bocadinho a teoria do Freud. E, portanto, é muito importante pensarmos o que é que o corpo da criança causa no nosso corpo e como é que nós respondemos com o nosso corpo, né? A importância da supervisão e de nós podermos ter espaço e lugar para pensarmos sobre isso. Pronto, mas acho que respondi à tua pergunta, não é? Portanto, é irmos transformando, como é que vamos transformando, como é que o espaço de psicomotricidade pode ser. Temos objetos sim no setting, mas eu acho que o mais importante é a nossa disponibilidade corporal, não é? Eu gosto muito de pensar que o setting está lá para nós, é o nosso útero. Como nós vamos usando, vai dependendo do que a criança traz, da fase de desenvolvimento em que está. Temos que pegar aí, temos que saber o que é esperado para a idade dela, sem dúvida alguma, a importância é um bocadinho termos aqui as referências da norma, mas fazendo esse caminho de acordo com as características que ela nos traz e pensando sempre nestas relações primárias de base, não é? Que há a fusão, que também acontece connosco, com o terapeuta, para depois irmos individualizando e separando de forma gradual, não é? Pronto. No fundo, é ser usar uma palavra que tu há pouco usaste e que achei muito curiosa, que é, no fundo, aquele espaço de intervenção e aquele processo terapêutico com a criança barra família, é quase que este ensaio para que esta criança saiba também, por um lado, se vá construindo, se vá consolidando enquanto pessoa, não é? Que ao mesmo tempo é ensaio que é relacionar-se com e com o mundo. E este espaço de intervenção pode ser este ensaio também. Sem Pode, dúvida alguma. não é? É mesmo. Sim, é um espaço de ensaio, sim. É um espaço de ensaio. E é um espaço em que, mesmo havendo ruptura, às vezes, ou seja, mesmo quando a criança vem zangada ou fica muito triste, não é? O facto de nós podermos aguentar essa angústia, essa zanga, e depois voltarmos na próxima semana outra vez iguais, não é? E com a mesma disponibilidade, dá à criança uma leitura diferente do mundo. Espera lá, eu aqui posso, com o meu corpo, expressar as minhas emoções, que eu vou voltar a ser acolhida, que eu vou voltar a ser aceite. Não é? Então as relações, afinal, até podem ser. Eu posso reparar as minhas relações, não é? Não é quando eu me porto, quando eu faço alguma coisa e as pessoas dizem que eu me portei menos mal, não é? E eu acho que me portei menos mal, que a minha terapeuta me vai abandonar. Não, a minha terapeuta fica ali comigo. Não é portar-me mal, é expressar uma emoção, não é? Uma emoção que é diferente e que tem significado, não é? Portei-me assim porque senti de uma determinada maneira, Uhum. não é? E às vezes não é preciso falar, não é preciso falar, não é? Porque com o nosso corpo nós dizemos que estamos ali novamente e que estamos disponíveis. E antes da criança ir embora, também dizemos com o nosso corpo um até já, não é? Pronto, aqui. Portanto, no fundo, só esse aspecto já é por si muito terapêutico também para os miúdos, não é? Esta coisa de não há rasgões, nestas relações não tem que haver estes rasgões, não tem que haver estes cortes tão abruptos, não é? Sim, É reparado, é possível.
Uhum. Sim, da importância da continuidade em terapia, não é? Sou um bocadinho chata com os pais das Uhum. mulheres que eu acompanho, mas tem que haver um contrato terapêutico, portanto, nós estamos a assumir que isto é um tratamento, não é? Uhum. E é como um medicamento, não é? Uhum. Se tomamos todas as semanas, faz o efeito. Se vimos uma semana e depois não vimos, ou vimos passar 2 semanas, não conseguimos. Portanto, uma terapia comportamental exige continuidade, exige permanência, exige regularidade, Uhum. exige isso. Para que o cérebro, lá está, as estruturas, não Uhum. é? Para a alteração com a relação, às vezes a relação possam ser remodeladas, não é? É um bocadinho por aqui, também focar essa importância, não é? Que as terapias comportamentais exigem continuidade. Uhum. Uhum. Sim. Mariana, eu sinto que de repente ficávamos aqui o resto do dia a conversar. Amanhã, pois era. E só digo que Verdade. tens que vir outro dia, outro episódio. Sim. Claro. Olha, Mariana, quero agradecer-te muito teres vindo partilhar tantas coisas boas, tanto de saber que tu tens e depois, naturalmente, muito dentro daquilo que não é só o saber teórico, mas é o saber na prática e aplicares isto, nas tuas consultas. Muito, muito obrigada por teres aceito este desafio e teres vindo falar connosco então sobre a tua prática. Obrigada eu, Sara. É é muito bom este momento de poder conversar. Sinto muita falta de conversar com mais psicometricistas. Estou sempre a dizer Pronto, isto, mas vai depois a vida vai acreditado. correndo. Mas pronto, vou conversando com aqueles que encontro. hum, e pronto, e gostei muito. E é sempre bom porque nós, quando falamos sobre as coisas, vamos elaborando as coisas, não é? Daí a importância da supervisão, não é? Que tu falavas há pouco. Sim, e da intervisão, de falarmos nós, entre nós, de não termos vergonha de discutir casos. Uhum. Precisamos de falarmos com os outros. Olha, eu estou com dificuldade aqui, olha, eu preciso pensar sobre isto. Olha, isto é tão bom, não é? Porque de repente sentimos-nos ligados, ok, alguém sente a mesma coisa que eu senti, ok, alguém, não é? E estando de fora, o outro pode nos ajudar, não é? A construir casos. Isso, pronto, é isso. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Do seu lado, mas já sabe, portanto, pode, para continuar aqui a acompanhar o podcast, pode subscrever o canal se nos estiver a ver no YouTube, meter o seu gosto, partilhar esta conversa com mais pessoas, com pais, profissionais de educação, profissionais de saúde, que possam conhecer então assim mais sobre a psicometricidade e novamente cada vez menos então termos que explicar ou responder esta pergunta do psicomotriquê, porque certamente mais pessoas vão então saber o que é que a psicometricidade faz e como é que intervém. Obrigada e até ao próximo episódio.